A paz, queridos. Eu sou o pastor Emílio Geis. Amados, estou com mais um vídeo para a glória de Deus. E dessa feita, eu vou falar sobre Jesus quando repreende Pedro. Mas por quê? Por que será que Jesus repreende Pedro quando Pedro olha para João e pergunta do que será feito com aquele? Descubra depois da vinheta. Então, falando de Pedro e da repreensão que o Senhor deu em Pedro. Mas por que o Senhor Jesus deu essa repreensão em Pedro? Como diz lá fora, Pedro deveria dormir sem essa. Vamos ler a palavra de Deus e entender melhor aonde eu quero chegar e o que eu quero passar para os irmãos. Olha, a palavra de Deus está no livro de João, o Evangelho, capítulo 21, versículo também 21, que diz o seguinte: Ora, vendo Pedro a este, perguntou a Jesus: Senhor, e deste, que será? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Segue-me tu? Amém, queridos? Amados, a gente vê como é o ser humano. Jesus está ali falando de presente e de futuro para Pedro, mas parece que Pedro estava meio dislexo, estava meio despercebido na presença de Deus e olhando para os lados. Aí você diz: aonde, pastor, você tirou essa conclusão? Porque para ele olhar para trás, para os lados e ver João, ele estava olhando para os lados, é claro, ou para trás. E aí ele pergunta para Jesus, depois que recebeu as instruções, o que seria feito de João, porque eu quero crer que era João mesmo. E Jesus responde para Pedro: se eu quero que ele fique, o que tem tu com isso? Segue-me tu? Sabe por quê, irmãos? Pedro, ao invés de se preocupar mais com ele, estava preocupado o que iria acontecer com João. Não é assim as nossas vidas? Às vezes estamos com a vida, irmão, toda desajustada diante do Senhor, diante da sociedade. E queremos endireitar a vida do outro. Mas eu te digo uma coisa: primeiro, para você ajustar o outro ou a vida do outro, e nem você tem que fazer isso, mas tem uns que gostam de fazer isso aí, é necessário a sua vida estar ajustada diante de Deus. E não só diante de Deus, mas diante da sociedade. Porque às vezes a pessoa está desajustada espiritualmente, conjugalmente, financeiramente, psiquicamente, mas quer ajudar, mas quer ajustar o outro. Não tem condição. Primeiro, queridos, temos que ajustar as nossas vidas. Primeiro, temos que viver uma vida de exemplo. Lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 3, a palavra de Deus diz o seguinte: Por que queres tirar um argueiro dos olhos do seu irmão, se no seu tem uma trave? Se no seu tem um cisco maior ainda, uma pedra nos seus olhos? Vamos dizer assim. Às vezes queremos endireitar a vida do outro como se fosse Deus, estamos esquecendo da nossa. Como está a sua vida diante de Deus? Está bem? Primeiro faça uma análise, um retrospecto. Como é que eu estou diante de Deus, da sociedade? Eu estou espiritualmente bem diante de Deus? Estou bem com a sociedade, com o meu lado social? Estou bem psiquicamente? Não é bom de vez em quando fazermos
essas análises nas nossas vidas, queridos? Era isso. Pedro, ao invés de se preocupar com aquilo que Jesus estava falando com ele, ou o que o Senhor queria com ele, ou o futuro, Pedro estava preocupado com o que seria feito com João. Mas Jesus disse assim: eu estou falando contigo, Pedro. E se eu quero que ele fique, o que tem você com isso aí? Segue você. Deixa a vida de João. Em outras palavras. Então, queridos, é assim. Vamos cuidar primeiro da nossa, vamos ajustar, porque às vezes pensamos que as nossas vidas está consertada, está ajustada diante de Deus, diante daqueles que nos rodeiam, mas é engano, não está. E o Senhor quer que nós, cada vez mais, se cuide na sua presença. Amém? Deus abençoe a todos e até um outro vídeo para a glória de Deus. E lembre-se, queridos, sempre que você acessar o canal O Bíblia, lembre-se de dar um like para nós, para dar um moral aí para o canal. Amém? Nos vejamos no outro vídeo para a glória de Deus.